Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra.
Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você.
Pensamento bíblico. Título de hoje: Medidas Justas. Leitura bíblica: Ezequiel capítulo 45, versículos de 9 a 17. Versículo em destaque: Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Levítico capítulo 19, versículo 35. Em minha adolescência, auxiliei um de meus irmãos mais velhos em seu trabalho como vendedor itinerante. Íamos de armazém em armazém oferecendo nossos produtos, que em geral necessitavam ser pesados na presença do comprador. Em algumas ocasiões, percebíamos que os clientes, antes de disponibilizarem suas balanças para pesagem, retiravam delas algum objeto que lhes ficava acoplado para simular um peso maior do produto por ocasião da venda. Ou seja, quando eles compravam, queriam uma balança justa e assim retiravam aquele peso extra. Só que para vender, roubavam no peso, acrescentando, sem qualquer pudor, algo pelo que o consumidor pagaria, mas não levaria para casa. Tal prática não é novidade, pois encontramos no texto de hoje o profeta Ezequiel exortando os líderes de Israel a utilizarem medidas e pesos justos. Mais importante do que saber quanto pesava um ciclo, que alguns sugerem pesar cerca de 11,5 gramas, ou qual volume líquido que cabia em um homer, que dizem corresponder a 175 litros, é perceber que a vontade de levar vantagem conduzia alguns da época do profeta a cometer injustiças. Como grande lição da leitura de hoje, podemos destacar a necessidade de sermos justos e corretos em nossos relacionamentos, seja com o próximo, seja com o Senhor. Como se vê, no meio do povo de Deus não pode haver dois pesos e duas medidas que nos favoreçam de alguma forma e prejudiquem aqueles com quem tratamos. Na verdade, mais do que justos, a Bíblia nos ensina a ser generosos para o nosso próprio bem, pois a mesma forma que usamos para medir será aplicada a nós. Como Jesus ensinou: deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Lucas capítulo 6, versículo 38. Deus é justo e bom e espera de nós justiça e bondade. Louve ao Senhor com todo ser. Louve, pois Ele o Rei dos Reis. Louve ao Senhor com todo ser. Louve, pois Ele o Rei dos Reis. Louve com a vida que Ele mesmo colocou em ti, para que entendesses o porquê de existir. Por isso eu falo, canto e grito a esse Deus dono do infinito. Não é o homem que me negará a liberdade de eu poder cantar. Eu quero é transbordar, em poder e graças dar. Louve ao Senhor da criação. Louve por tão grande salvação. Louve ao Senhor da criação. Louve por tão grande salvação. Como posso me calar? Os mortos fazem isto bem. Eu só quero exaltar a Deus e mais ninguém. Por isso eu falo, canto, grito a esse Deus dono do infinito. Não é o homem quem me negará a liberdade de eu poder cantar. Eu quero é transbordar, em poder e graças dar. Por isso eu falo, canto e grito a esse Deus dono do infinito. Não é o homem que me negará
a liberdade de eu poder cantar. Eu quero é transbordar, em poder e graças dar. Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Bisael, pastor da Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras, e estou aqui hoje a trazer a Palavra de Deus aos vossos corações. O nosso texto de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, e diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de podermos aqui transmitir, ó Pai, o recado do Senhor. Nós rogamos que o Senhor, ó Pai, possa abençoar os ouvintes com a sua santa palavra, que possam ouvir atentamente o recado do Senhor, entender e também colocar em prática aquilo que o Senhor aqui nos disser. Usa também, ó Deus, esse miserável servo que sou nas tuas mãos, para a honra e a glória do teu santo nome. E em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos. Hoje nós queremos falar sobre o encontro marcado com a eternidade. Um encontro marcado com a eternidade. A morte física é um destino único e inalterável para todos, seguido imediatamente aí pelo juízo divino, como o texto aqui nos diz. O verso 27, que nos diz: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então veja bem, nós temos aqui diante de nós temos aqui o ensinamento da palavra de Deus dizendo que a morte física é realmente um destino único e inalterável para todos. E que logo, também após a morte, nós nos depararemos com o juízo divino. Então veja que aquela ideia da reencarnação, uma segunda chance, a vida aqui, segundo as Escrituras, após a morte, nós nos deparamos diretamente com o juízo. Não há reencarnação, não há uma segunda chance, não há o purgatório, onde muitos acreditam, inclusive, que serão expurgados ali de seus pecados, que aí então poderão ir para o céu. A palavra de Deus não fala nada sobre purgatório ou até mesmo sobre reencarnação. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras a palavra ressurreição, mas nunca encontramos reencarnação. E o texto, inclusive, nos deixa bem claro: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então veja que o homem, ele morre e logo ele está diante da presença do nosso Deus, ele está ali já para receber do juízo de Deus. Então vejamos, a salvação está apenas em aceitar o sacrifício de Jesus, que morreu de uma vez por todas, para livrar aqueles que nele creem do juízo eterno. Então o homem, ele tem uma chance nesta vida. Ele tem aqui a oportunidade em vida de reconhecer-se como pecador, de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim então estar livre do juízo eterno. Então, há um encontro marcado para cada um de nós na eternidade. E é certo que nós estaremos aqui vendo no texto alguns pontos importantes que a Bíblia aqui nos ensina. Primeiro, a certeza do destino. A vida, ela é brevíssima. Nós sabemos muito bem sobre isso. Logo o texto aqui nos diz: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Dizem que a única certeza que o homem tem nesta vida aqui é da morte. E hoje eu quero apresentar a você uma segunda certeza a qual você pode ter. Não é só a certeza da morte, é fato, a palavra de Deus mesmo nos ensina, nos instrui, né? De que ao homem está ordenado morrer e morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós temos essa certeza de que nós iremos morrer. Nós temos certeza, inclusive, sobre a brevidade da vida. A palavra de Deus também nos diz que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. É o que a palavra de Deus nos ensina sobre a brevidade da nossa vida. Também a palavra de Deus nos ensina também que a nossa vida é como um conto que se conta.
um conto ligeiro que se conta. Logo, esse texto também nos mostra como é breve a nossa vida. Queridos, você com certeza já deve ter entrado em um cemitério naquele momento de dor pela perca de um ente querido, né, de um amigo ali, e com certeza já passou seus olhos nos sepulcros que ali estão, e nós olhamos, né, naquelas lápides e nós vemos ali o nome da pessoa, nós vemos ali o ano de nascimento daquela pessoa, um pequeno traço, e o ano em que aquela pessoa partiu desta vida aqui. Veja que a nossa vida, por mais longa que ela seja aqui, ela está representada ali por um pequeno traço. Porque o que é a nossa vida? O que são 70, 100, 120 anos comparado com a eternidade? Com certeza, não é nada. Então a nossa vida ela é muito breve. Nós temos a certeza, a Bíblia nos dá e a própria vida também nos revela, de que nós temos a certeza que um dia, menos dia, nós vamos partir deste mundo aqui. Com certeza, todos nós estamos em uma fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha e que, quando a morte chamar, é um encontro inevitável. Nós partiremos desta vida aqui. Então a Bíblia é clara. Está ordenado aos homens morrer uma só vez. A palavra de Deus também nos diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. Logo nós morremos porque nós somos pecadores. Não há como negarmos isso. Todo homem é pecador. Não há um justo, nenhum sequer, é o que diz Romanos capítulo 3, versículo 10. Então, a vida é breve. Há aqui um preço a ser pago pelos nossos pecados, que é a morte física, e aqueles que não entregam sua vida ao Senhor Jesus também pagarão um preço eterno. A morte eterna, que é justamente a separação do homem de Deus pela eternidade. A morte não é um acidente, mas é um destino inevitável. Já é algo marcado por Deus para as nossas vidas. A vida ela é descrita como uma névoa, uma sombra passageira. Como o rico e o Lázaro, todos nós passaremos pela fronteira da morte, ricos ou pobres, sábios ou tolos, não importa quem seja. Todos nós um dia vamos partir deste mundo aqui. Então, algo importante para que nós aqui venhamos meditar sobre a brevidade da vida e sobre esse juízo, o qual a palavra de Deus descreve, um juízo certeiro, o qual nós seremos incapazes de evitar. Então vejamos, o texto nos mostra a certeza desse destino, a brevidade da vida. Em segundo lugar, também mostra esta realidade do juízo. O que vem depois, de acordo com o texto que nós lemos, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo é inevitável, é uma realidade. A morte não é o fim das coisas, mas a porta para a eternidade. Como nós dissemos, não há purgatório. Uma intercessão após morte que vai fazer com que a pessoa seja mudada o seu destino eterno. O destino é selado nesta vida. O julgamento é o tribunal de Deus, onde cada alma prestará conta de como viveu e do que fez com Jesus. O texto, inclusive, de João, capítulo 3, nos ensina sobre esta questão, falando, inclusive, sobre a condenação se dará, né, ao homem justamente pela decisão a qual ele tomou. O homem será julgado e condenado se ele tomou a decisão de rejeitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha o que a palavra de Deus nos diz, versículo 16, 17, 18 e 19 do Evangelho de João, no capítulo 3. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que o texto aqui diz justamente sobre isso. O juízo de Deus recairá, o juízo condenatório de Deus recairá sobre todo aquele que rejeitar receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Logo, a salvação vem, obviamente, de Jesus. Esse juízo, ele nunca condenará aqueles que um dia entenderam o seu estado pecaminoso, entenderam que são culpados, mas que correram para Jesus, recorreram a Jesus para a salvação e para a vida eterna. Então vejamos, há uma realidade do juízo que vai alcançar a todos. A morte não é o fim. Na verdade, a morte é o começo de uma eternidade com Cristo ou sem Cristo. De uma eternidade no céu, gozando das benécias do Senhor, ou de uma eternidade no inferno, sofrendo no lago de fogo, como a palavra de Deus diz. Aquele lugar onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre, onde as pessoas serão atormentadas para sempre. Imagine isso, um tormento sem fim. Sofrimento sem fim. Então, querido amigo, você tem hoje a certeza, como todos nós temos, de que um dia nós vamos partir deste mundo. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que você também pode ter a certeza hoje de, ao partir deste mundo aqui, partir para um lugar muito melhor, partir para gozar das bênçãos de Deus preparada nos céus por Cristo Jesus. E como, pastor, eu posso ter esta certeza na minha vida? Olha, essa certeza ela é dada através da provisão da graça. É justamente a demonstração maior de amor para o homem, a qual Deus deu. O texto que nós lemos ainda há pouco, de João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, a maior demonstração de amor de Deus para com o homem foi justamente de dar o seu único Filho, Jesus, para vir a este mundo, pagar o preço pelos meus pecados, os seus pecados, todos os meus pecados, todos os seus pecados, naquela cruz, no Calvário. Essa é a provisão da graça divina para mim e para você. E hoje você pode ter a certeza de, ao fechar os olhos aqui, estar no céu, na presença do Senhor, nosso Deus, se você aceitar esta graça. Graça significa favor imerecido, é justamente isso que Deus fez por nós, é justamente isso que Cristo Jesus fez por nós. Nós não merecíamos que Ele morresse por nós, mas Ele morreu, Ele deu sua vida, verteu o seu sangue naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter a salvação, a vida eterna. Assim como nós morremos uma vez, Cristo ele morreu uma vez por todas para carregar os pecados de muitos, de todos aqueles que o recebem como seu Salvador. Ele já enfrentou o juízo em nosso lugar. A salvação não é conquista, mas é um recebimento, uma graça, a qual o Senhor deseja nos dar. Então, querido, você, de fato, um dia vai partir deste mundo aqui. Você, de fato, sem Cristo, está condenado ao pior de todos os horrores, de um sofrimento eterno. No entanto, Deus te ama. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer salvar a sua alma. Mas para isso é necessário que você o receba como seu único e suficiente Salvador. Você tem um encontro marcado
inadiável com Deus, o juízo eterno. Mas você pode estar livre desse juízo condenatório se você receber Jesus como seu Salvador. A pergunta que eu faço para você neste momento é: você está preparado para morrer? Você está preparado para enfrentar esse juízo? A morte é certa, mas a condenação não precisa ser. Crê em Jesus hoje mesmo. Entregue a sua vida a Ele. Garanta que a sua morte seja uma transição para a glória e não para o juízo. Garanta que a sua morte, ao fechar os olhos aqui, você vai estar na presença de Deus na glória eterna. Como eu disse, gozando das benécias as quais Cristo Jesus tem preparado ali para nós. Então lembre-se disso, querido ouvinte. Um dia você vai partir daqui. A vida é breve, pode ser hoje. Eu sei que nós não gostamos de falar sobre morte, de pensar sobre a morte, mas é algo inevitável e nós não sabemos quando é que nós vamos partir desta vida aqui. Então, quanto antes você tomar essa decisão em Cristo, melhor será para a sua vida. Você estará seguro de que ao partir daqui, você estará em um lugar muito melhor e não em um lugar muito pior. Então receba Jesus como seu Salvador. Receba Ele no seu coração. Amigo, não deixe de receber Jesus Cristo. Receba-o como seu Salvador. Tenha um encontro marcado na eternidade, sim, com Deus, mas na glória eterna. Nós vamos orar. Senhor, somos gratos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de aqui apresentarmos o Evangelho da graça salvadora. Rogamos, ó Pai, que as poucas palavras, mas palavras de poder, vindo diretamente do trono da graça do Senhor, possam atingir esses corações, possa, ó Pai, mudar a mente de muitos e que eles possam reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ó Pai, não permita que as pessoas aqui ouvindo a minha voz hoje pereçam sem ter tomado essa decisão de se entregar completamente ao Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Se você hoje gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ser livre deste juízo e partir desta vida, quando partir, para a glória de Deus, faça essa oração que nós vamos fazer agora, mas faça com fé, confiando realmente, entregando a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Ore assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador miserável, que estou condenado ao inferno. Eu reconheço pela tua palavra que só tu, através do teu Filho Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez naquela cruz, é que pode perdoar os meus pecados, salvar a minha alma com seu sangue que ali verteu. E eu suplico ao Senhor, ó Pai, perdoa os meus pecados, salva a minha alma e me ajuda a viver para a tua glória. E em nome de Jesus é que eu te peço, com o perdão dos meus pecados. Amém e amém. A palavra de Deus nos diz que se você fez esta oração com fé, confiando no Senhor, você recebeu dele a vida eterna. Romanos 10:9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, se você hoje orou com sinceridade de coração, depositando a sua fé, confiança completamente em Cristo Jesus, você recebeu hoje o perdão dos seus pecados, a salvação
a vida eterna. E olha que maravilha, porque a vida eterna, a vida após esta aqui, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não terá fim. Nós gozaremos das benesses de Deus pela eternidade. Então, que bênção, que decisão tão importante, tão maravilhosa que você tomou hoje. E se você tomou essa decisão, deixe-nos saber. Mande uma mensagem para nós no número do WhatsApp 16 99 353 5190. Mais uma vez, 16 99 353 5190. Nós ficaremos muito felizes de saber sobre a tomada sua de decisão e também gostaríamos de enviar a você um estudo bíblico para que você possa entender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a todos. Tome em tuas mãos minha alma.
primeira igreja batista independente de Pitangueiras. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. PIB Pitangueiras. A eterna graça de Jesus que veio me libertar, a mim tão grande pecador, a graça singular. Do medo a graça me livrou no dia em que eu criei, e bem feliz me transformou, tal nunca mereci. Perigos mil enfrentarei na peregrinação, mas pela graça alcançarei a eterna mansão. Nem fino lar celestial, por tempo sem cessar, louvor daremos eternal a quem nos quis salvar. A eterna graça de Jesus. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder.
me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, o seu santo nome sim louvar. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, o seu santo nome sim louvar. Vamos adorar a Deus. Eu aceitei Jesus num dia tão feliz, e então eu encontrei a vida que sempre quis. Jesus não vai deixar-me tanto, pois assim vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, o seu santo nome sim louvar. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, o seu santo nome sim louvar. Vamos adorar a Deus. Eu aceitei Jesus num dia tão feliz, e então eu encontrei a vida que sempre quis. Jesus não vai deixar-me canto, pois assim vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, o seu santo nome sim louvar. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, o
seu santo nome sim louvar. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Encerra-se aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas.